Imperors Domination, capítulo 22. Caverna Santa, 2. Nono Santo Paragon Virtuoso não somente era um frango da floresta que sucedeu em cultivar, mas ele também era o Paragon Virtuoso mais forte em sua era. A certa altura, ele tinha gloriosamente varrido os 9 mundos, seu nome lustroso e arrogante espalhado pelos 4 cantos. No entanto, no final, ele ainda perdeu para Li Qiye, e ele não tinha escolha senão virar o protetor do destino do imperador imortal Minhen. Único demônio sob os céus era um lema do Paragon Virtuoso, enquanto mero frango sobre a terra era a fala para provocá-lo. Muitas gerações de mestres da seita e gênios do nono santo portão demoníaco tentaram completar a segunda sentença, mas eles sempre tinham falhado. Ninguém teria imaginado que era uma linha tão tola. Li Qiye chamando seu patriarca de velho frango era rude demais. No entanto, se alguém realmente pensasse sobre isso era simples verdade. Vamos ver se seu ancestral deixou para trás alguma coisa boa. Li Qiye riu alegremente e entrou na caverna, não se importando sobre os anciãos. Os anciãos recuperaram seus juízos e rapidamente o seguiram. Na caverna sagrada, havia somente um compartimento. Dentro, deslumbrantes luzes brilhantemente brilharam de todos os tesouros T.N. Jesus, essa frase. Havia tesouros da vida, ferros imortais, e joias celestiais na área central. Para a direita estavam manuais de cultivação inestimáveis e pergaminhos ancestrais. Todo o quarto, ornamentado com poderosos tesouros, cegaram os anciãos. Os tesouros do velho frango são bastante abundantes. Os olhos de Li Qiye olharam através e murmurou. A reputação no nono santo Paragon Virtuoso era bem merecida, seus tesouros ao longo da vida eram terríveis. O que você disse? Um ancião próximo ouviu sussurrando, e perguntou. Li Qiye balançou sua cabeça e respondeu. Nada, só estava falando comigo mesmo. A resposta fez todos os anciãos olharem suspeitosamente em Li Qiye, até o grande ancião pensou que o garotinho era misterioso demais. Espada dupla dragão violeta. Um ancião testemunhou muitos tesouros da vida flutuando no ar, ele não pôde evitar clamar. Pagoda da extinção do demônio, colher das 9 galáxias, navio de madeira celestial. Esses eram todos tesouros que foram escritos em pergaminhos ancestrais da seita. Isso é a tábua ancestral King Mu. Um ancião estava olhando nos manuais de cultivação e descobriu uma técnica antiga surpreendente. Nesse momento, os anciãos do nono santo portão demoníaco estavam deslumbrados, parecia que seu patriarca apenas deixou metade de seus tesouros com a atual seita quando ele faleceu. Imortal. Tesouro da vida imperador imortal. Os olhos do primeiro ancião moveram-se para uma tábua de jade no meio do quarto. Lá jazia uma caixa ancestral selada, mas a aura imperador imortal ainda permeava para fora. Embora isso apenas revelasse um fio de poder, isso poderia ser comparado a um poder dos altos céus, era como se a pessoa fosse pressionada por todos os 9 céus. A aura da vontade do céu fluía em cima e embaixo, em todo lugar, todas as criaturas mortais devem se curvar para esse resto de respiração do imperador imortal. Tesouro da vida imperador imortal. O restante dos anciãos que finalmente viram o item estavam tremendo de antecipação. Era um tesouro da vida imperador imortal deixado por um autêntico imperador imortal, criado pelo próprio Minhen. Não esqueça, eu tenho o direito de pegar o primeiro item. Enquanto os anciãos estavam afogando em suas emoções, Li Qiye abriu sua boca. Essas palavras foram como um balde de água fria jogada na cara de todos. Olhos vermelhos ardentes estavam olhando em Li Qiye. Se ele fosse levar esse tesouro, então seus sonhos não seriam instantaneamente despedaçados? Apesar dos numerosos olhares mortais, Li Qiye casualmente ficou parado lá. Ele não estava com medo deles mudarem suas mentes, até se todos os anciãos estivessem presentes, ele ainda agiria da mesma maneira. No final, o primeiro ancião respirou fundo e exclamou. Nosso nono santo portão demoníaco irá fazer o que dissemos. Se o rei já fez um acordo com você,
nós definitivamente não comeremos nossas palavras. Depois que ele terminou, sua boca estava amarga de arrependimento. Esse era um tesouro da vida imperador imortal, mas ele não podia receder a decisão do mestre da seita. Parece que vocês ainda são bastante honráveis. Li Qiye estava calmo como um poço tranquilo, e falou lentamente. Eu, na verdade, aprecio seu rei, Lun He. TN. A palavra aprecio aqui tem uma conotação de uma pessoa mais velha, poderosa elogiando um júnior no chinês. Essas palavras arrogantes fizeram os anciões sem palavras. Seu rei era um herói inigualável, toda a sua vida era cheia com numerosas conquistas, não apenas no grande território médio, mas em todo o mundo imperador imortal também. Porém, hoje, há um garoto de 13 anos abrindo sua boca, e ele ousava dizer que ele apreciava o rei demônio Lun He. Se estranhos ouvissem isso, eles iriam rir até seus dentes caírem. No entanto, isso não era a primeira vez que os anciãos ouviram Li Qiye dizer algo ultrajante, então o que eles fariam exceto ficar em silêncio? Clap, clap, clap. Li Qiye bateu palmas 3 vezes e uma caixa antiga misteriosa imediatamente voou em suas mãos. Ele encarou os anciãos e colocou a caixa dentro de sua camisa, então disse: Isso é apenas um tesouro da vida imperador imortal, não há necessidade de ficarem tão alarmados. Os anciãos do nono santo portão demoníaco estavam chocados, devido a 2 motivos. O primeiro era porque Li Qiye apenas bateu suas palmas 3 vezes, então uma caixa antiga imediatamente voou em suas mãos. Esse acontecimento era estranho demais. Isso também aconteceu rápido demais, eles não puderam fazer nada exceto assistir e ficarem curiosos sobre o que estava dentro da caixa. Segundo, na boca de Li Qiye, um tesouro da vida imperador imortal virou algo sem importância. Isso era um tesouro da vida imperador imortal, todos sabiam o que isso representava, mas nas palavras de Li Qiye, isso era como nuvens no céu, fazendo com que os outros a ficar chocados. Enquanto os anciãos ainda estavam se ajustando ao acontecimento, Li Qiye já tinha deixado a caverna. Os anciãos imediatamente contabilizaram todos os tesouros e começaram a prepará-los para serem armazenados no nono santo portão demoníaco. Isso levou 3 dias para eles completarem a tarefa. E o rei, mais uma vez, teve que carregar Li Qiye em suas costas. No entanto, dessa vez, ele não estava mais envergonhado ou bravo, ele sabia da importância de Li Qiye para a seita. Na Câmara do Céu, todos os anciãos estavam presentes, apenas o rei demônio Lun He não estava lá em pessoa. Quando Li Qiye sentou em sua cadeira, a voz de Lun He apareceu na câmara. Eu ainda estou no meio da minha meditação isolada, é uma pena que não posso conhecê-lo. Embora poderoso e influente, Rei Demônio Lun He era muito cortês para o garoto de 13 anos. Nós ainda temos muito tempo, não há necessidade para pressa. Li Qiye respondeu calmamente. Rei Demônio Lun He estava em silêncio por um momento, e então ele pediu. Jovem mestre Li, você gostaria de ficar no nono santo portão demoníaco? Qualquer coisa que a seita ancestral incenso da purificação possa lhe oferecer, nós podemos fazer o mesmo. Os anciãos não estavam surpresos pelas palavras do rei, era como se eles já tivessem discutido a situação. Essa proposta fez Li Qiye ponderar por um tempinho. O nono santo portão demoníaco definitivamente tinha uma grande vantagem pela seita ancestral incenso da purificação, muitas vezes mais, até. Qualquer cultivador, especialmente os mais jovens, iria escolher o nono santo portão demoníaco sem dúvida. Obrigado pela sua gentil intenção. Porém, sinto uma conexão destinada com a seita ancestral incenso da purificação. Se eu atualmente sou o discípulo primordial, então eu irei para sempre ser um discípulo da seita ancestral incenso da purificação. Li Qiye tinha apegos emocionais demais para com a seita ancestral incenso da purificação, até se ele não gostar de todos os mestres da seita, especialmente o primeiro discípulo de Minhen. É por isso que, depois que o imperador imortal Minhen faleceu, ele nunca voltou para a seita. O ponto principal para sua decisão era que ele queria reconstruir a seita ancestral da purificação.
Se ele não escolheu o palácio do protetor celestial, então isso é até menos provável que ele iria escolher o nono santo portão demoníaco. TN. Palácio do Protetor Celestial estava no capítulo 1. É a cidade do Rei Dragão Negro. HMMPH. É apenas aceita ancestral incenso da purificação. Como ela pode se comparar com o nono santo portão demoníaco? Um ancião estava infeliz com a resposta, e ele exclamou friamente. Muitas pessoas queriam entrar no nono santo portão demoníaco desde que ele era a seita mais poderosa no antigo país do boi. No entanto, hoje, com o convite pessoal do Rei Demônio, foi rejeitado por Li Qiye. Ele não estava dando a eles nenhuma face. Li Qiye respondeu sorrindo. Um verdadeiro mestre inigualável não irá se importar se uma seita é forte ou fraca. Verdadeiro ápice não se importa se a pessoa vem da casa de um camponês ou do palácio real. Essa resposta fez o ancião morder sua língua porque essa era uma resposta tão natural com simples palavras, mas isso exalava confiança e força. Todos olharam nesse garoto de 13 anos que acabou de falar uma frase que continha a sabedoria e força de vontade necessária para chegar ao ápice.